Olá, voltamos a conversar com a professora Januacely da Costa, doutora em Linguística pela UFPE e coordenadora do projeto de documentação linguística da língua IAT. Professora, quer dizer que essas línguas foram dizimadas. Em Alagoas, como é que foi esse cenário? Existe língua nativa em nosso estado ainda, de índios? Não existem línguas nativas e nem existem documentos. Por isso é muito difícil você pensar num resgate dessas línguas. Mesmo as fontes históricas que não falam de língua, mas que falam desses povos, elas não são muito explícitas. A gente tem muita dificuldade para descobrir, por exemplo, quem são esses povos, onde eles viviam antes. Porque nós sabemos que eles viviam em uma região e foram empurrados, né, pelo progresso, pela colonização, eles foram empurrados para outra região. Geralmente da costa para o interior. Da costa para o interior né? e no caso dos Cariri, que são considerados índios não tupi, mas tapuia, né, os chamados tapuia brasileiros, que viviam menos na costa e mais para o sertão. O que aconteceu com esses índios é que eles foram também aldeados em missões jesuíticas no princípio, quando os jesuítas começaram a catequese. Então você tem um grupo, por exemplo, Cariri Chocó, de Porto Real do Colégio. Cariri Chocó, nós temos o Açu-Cocal também, não é? O Cariri Chocó, por exemplo. Cariri Chocó é um grupo que tem Cariri, que tem Chocó, mas provavelmente eles têm muitas outras etnias ali, porque é uma aldeia Isso, missão. Na região de Porto Real, não é? Na região de São Francisco. É uma missão jesuítica. Colocou um monte de índios lá. Para quê? Para proteger dos bandeirantes que pegavam para escravizar, dos criadores de gado que dizimavam para limpar as áreas para pastagem, né, para ficarem com a terra para pastagem, dos mineradores, os bandeirantes normalmente faziam isso. Então, o que você tem é que é muito difícil a gente identificar com muita clareza quem eram esses índios, de onde eles vieram, se eles estavam aqui. Enfim, é um trabalho muito grande que, infelizmente, ninguém está conseguindo dar conta. Que fica impossibilitado por essa falta de registro histórico, não é? Agora, essa visão de que os portugueses impunham a língua, não é? Essa não era a preocupação inicial do colonizador, não é isso? Não, os primeiros colonizadores, a preocupação deles era explorar, não é? Questão material mesmo. Né? Então, se eles conseguiam se comunicar com os índios, fosse falando uma mistura de português com uma língua mais falada na costa, que era onde eles chegavam primeiro, estava bom para eles. Não tinha essa preocupação de você não pode falar essa língua, não tinha essa imposição. Agora, os jesuítas também não fizeram muito isso. Os jesuítas se preocuparam muito em aprender o tupi, que era uma língua mais geral, mais falada, para catequizar. E eles usavam muito um tipo de pessoa, um profissional que tinha aqui naquela época, que era o que eles chamavam língua, que era um europeu que tinha chegado no Brasil, que tinha ficado muito bem integrado numa aldeia indígena, tinha aprendido a língua, então ele era usado como intérprete. Tá? Então, eles aprendiam muito isso. Agora, como era uma coisa religiosa, o que você tinha? Você tinha que os melhores índios eram levados para os colégios, e depois eram mandados para a Europa, e se transformavam missionários também. A gente tem alguns casos desses. Eu não sou historiadora, eu não posso falar com muito conhecimento de causa, mas a gente sabe que existe isso. E não necessariamente uma imposição do português. Tanto que até o século XVIII, a língua falada na costa do Brasil, tanto pelos nativos como pelos europeus, era a língua geral, que a gente conhece como Nhangatu. Até o século XVIII. Até o século XVIII. Ela era muito falada na costa toda para a comunicação, que era o que a gente chama, na ciência linguística, a gente chama de crioulo ou pidgin, sabe? Que é uma mistura de duas línguas. As pessoas tentam se entender. Quer dizer, de 500 anos de colonização, então, a hegemonia do português é metade desse tempo. 2 séculos e meio, 3 séculos para cá. Você tem as aristocracias nas grandes cidades, como Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, provavelmente, que falavam português, né? Mas você tem o povão que vinha aqui para trabalhar em serviços menores e os que nasceram aqui também, porque nós somos uma nação de mamelucos e cafuzes, somos mestiços, né? Então, era mais essa língua geral do que um português propriamente dito. Certo. Professora, esse processo, a gente pode falar que o Brasil ainda conhece pouco as línguas indígenas que aqui se falavam? Conhece muito pouco.
a gente está na universidade trabalhando com línguas indígenas e os nossos colegas não conhecem as línguas indígenas. E como a senhora falou no outro bloco, existe até um certo preconceito ainda ou não? Nós somos exóticos, não é? Pesquisador de língua indígena é alguém exótico, é alguém que resolveu fazer alguma coisa à margem da... Convencionou-se que o índio é coisa para antropólogo, não é? Embora aqui no Brasil existam muito bons centros de estudos de línguas indígenas. Por exemplo? O NB, por exemplo, que eu tenho o professor Arion lá, e tem um laboratório de línguas indígenas. A UFRJ, principalmente o Museu Nacional, tem bons pesquisadores de línguas indígenas. A Universidade de Pernambuco, que tem também pesquisadores em línguas indígenas. E a UFAL, que começou assim meio incipiente, quer dizer, começou com a vinda de uma grande pesquisadora em língua indígena, que era a professora Adaí Palácios, da Universidade Federal de Pernambuco, que é uma pioneira no estudo de línguas indígenas brasileiras. Ela veio para a UFAL. Eu fui orientanda dela em Recife. Então, depois eu vim para a UFAL, depois veio outro professor, que é o professor Aldir, que também pesquisa a língua indígena do Acre. Ele estuda uma língua do Acre. E a professora Estela, que também é de lá. E agora, recentemente, recebemos mais um pesquisador de línguas indígenas, que também foi iniciado na UFPE, o professor Miguel, que inclusive faz parte do nosso grupo de estudos e do projeto de documentação FUNIO. E nós temos ainda, na UFAL, uma orientanda de mestrado, estudando a língua, e nesse caso é muito interessante, porque ela é índia, ela é FUNIO, está fazendo mestrado. Lá de Águas Belas. Ela é de Águas Belas. E está estudando a própria língua, ela está ali. E, enfim, e temos vários outros trabalhos. Então, eu acho que a UFAL hoje em dia também desponta como um centro de pesquisa em línguas indígenas. Mas você tem muita gente por aí. O Pará, Amazonas também tem pesquisadores em línguas indígenas. No Mato Grosso, a Universidade de Três Lagoas também. Também desenvolve estudos, né? Professora, vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, porque o Conhecer volta já já, com mais um pouquinho da professora Januacely da Costa falando sobre esse estudo das línguas indígenas. Não saia daí, o Conhecer volta já.